A paz do Senhor Jesus Cristo, José do Egito e Cabo da Ciolo, né? Vou narrar uma história aqui sobre José do Egito, né? Olha, gente, isso tá a partir de Gênesis 37, né? É uma longa história. Eu vou resumir aqui, abreviar ela, vai até o êxito, né? E continua. Então, gente, José era um homem que sonhava, né? Ele era o mais novo entre os filhos de Jacó, né? E ele sonhava com tinha sonhos e ele mesmo traduzia os próprios sonhos dele, como o dele como dos outros. Então, certo dia ele falou para os seus irmãos um sonho que ele teve, né? E os irmãos virou para ele e disse: Por acaso tu queres dizer que vai ter domínio sobre nós? Deus já tinha um projeto para José. E os irmãos já não gostavam dele porque ele já tinha uma intimidade com o pai terrestre, e também certamente tinha com Deus, né? E os irmãos pensaram em matá-lo, né? Depois resolveu vender ele como escravo para o Egito. E ele foi, chegou lá no Egito, ele, ele pegou, revelou o sonho para o, o Egito, né? Que mais tarde ele se tornou governador. E a fome que o povo que estava para acontecer naquela região toda ali, aconteceu, menos o Egito não veio passar pelaquela fome. Essa mesma revelação ele ia dar na terra dele, que ia juntar os cereais por 7 anos de fome. Em vez deles eles ir buscar no Egito, eles iriam vender os alimentos, né? E naquela época era comum a pessoa trabalhar para quitar uma dívida. E aí o povo de Deus deu aquela fome naquela região toda ali, e todo mundo foi para o Egito buscar comida, inclusive o povo de Israel. Quando chegou lá, ficaram levando coisa, trocando, chegou uma hora que acabou. E aí eles começaram a trabalhar para pagar a dívida. E foi ficando, acabou que ficaram escravos, né? Aí José morreu e ficaram escravos. E aí, resumindo, ficaram escravos por 40 anos. E depois 360 no deserto rodando escravo. Ao todo ficaram 430 anos. Aí ficaram mais 30 anos no Canaã, né, que já estava se libertando. Mas na verdade ficaram ao todo de escravo 400 anos. Eles ficaram livres fisicamente 40 anos, mas ficaram, Deus querendo libertar eles, né? Eles ficaram rodando no deserto, escravos de suas mentes, escravos das suas manias, de suas maneiras, né? Escravo mentalmente, né? Alguns acreditam que foi 40 anos, mas foi 400 anos, 430 anos de escravo, justamente por causa de uma desobediência. Vocês podem dizer uma coisa boba, né? Até há muito tempo a pessoa não entendia por que o povo de Deus ficou escravo tanto tempo, né? Escravo mesmo. E por causa de uma desobediência, né? José era um homem que sonhava, né? Dias melhores para o seu povo. E tá aí, Cabo da Ciolo, né? Sonhando com um país melhor, sonhando com a nação melhor. E todos os seus irmãos estão virando as costas para Cabo da Ciolo, né? E ele quer sonhar com um Brasil melhor. Você, por acaso, você também já viu a semelhança do nome Brasil com o nome Israel? Uma hora você dá umas pesquisadas aí e você veja a semelhança, certo? Não troca quase nada, né? E outra, Israel, gente. Israel não está ligado ao nome de Israel. Israel está ligado ao povo de Deus, ao povo escolhido de Deus. Muita gente quando fala Israel, né? Sobre amaldiçoar, sobre Israel, de amaldiçoar, que tinha amaldiçoar, aquela que muitos estão usando aí, né? Deus se refere a Israel ao povo, né? Como ele mesmo falou, né? Quando um judeu foi se explicar para o Senhor Jesus Cristo que era descendente de Abraão, né? Jesus respondeu para ele: Até dessa pedra eu farei descendente. Deus fará descendente de Abraão. Então, todos podem ser descendentes de Abraão. Todos podem ser Israel. Tá bom? Então, aí o próprio Jesus falou, quando ele foi libertar o filho do centurião, ele falou, né? Isso é em Marcos, você vê isso. Eu não lembro muito bem o receito, mas a história de centurião todo mundo conhece, né? Ele falou, olha,
nem mesmo em Israel vi tanta fé. Muitos virão do ocidente, do oriente, e sentarão à mesa com Isaac e Jacó. Então, gente, Israel é todo aquele que se voltar para o Senhor Deus. Então, gente, Cabo da Ciolo está aí para orar. Uma coisa, gente, é enfrentar um homem comum. Outra coisa é enfrentar um homem de jejum e oração. Algumas pessoas tem muita gente conversando, falando que, até dizendo que está envergonhando o nome de Deus, falando muita bobagem, porque ele anda com a Bíblia na mão, né? Que não pode se envolver com política, não sei o quê. Então, José é o que para você? José foi o que? Representa o quê? Não é só José, como Daniel, como Moisés. Então, se não pode ficar um homem de Deus no governo, aí tem que ficar um pagão. A Bíblia diz que quando o justo governa, todo o povo se alegra. Então, né? Uma coisa é enfrentar um homem comum, né? Outra coisa é enfrentar um homem de jejum e oração. Como diz a rainha da Inglaterra, né? Prefiro enfrentar um exército inteiro do que um homem de jejum e oração. Então o cabo da Seul tá aí, gente, orando, na fé, buscando. A pessoa às vezes fica assim, em dúvida em quem votar, em quem eu vou votar, né? Gente, o que é que um bom juiz e um bom advogado ele tem no escritório dele? Né? A balança. Essa mesma balança o nosso Deus vai julgar. Apesar que no Brasil hoje, né? A balança não simboliza quase nada, porque... Mas põe na balança, né? Põe na balança a vida de cada um, o compromisso de cada um. Tem partido aí que já quebrou o Brasil por 3 vezes, estão aí, né? Tem outros que não tiveram nunca uma oportunidade. Então, não está falando nem de partido, né? Está falando de comunhão com Deus, de balança. Põe as coisas na balança. Né? O Cabo da Ciolo está aí, ó. Ele foi, antes de ser deputado, foi preso, foi humilhado. Olha o que aconteceu com quem fez isso com ele. O que está acontecendo. Né? Veja o que está acontecendo. Né? Então, gente, o povo de Deus tem que ver isso. Não é ficar, né, com religiosidade, ficar, né, se rendendo. Né? E o que mais assusta é pessoas que sabem disso, que sabem tudo, sabe tudo que está por trás disso tudo aí, e se rendem a essas coisas. Se vendem a essas coisas. Ó, meu irmão, pegue firme. A Bíblia fala em Isaías 15:25, como pensei se fará, quando crei se sucederá. Então creia. Como pensei se fará, como crei, né, acontecerá. Então, Isaías 15:25. Creia, meu irmão. Então creia. Né? Embora muitos falem, muitos digam bobagem, creia. Estou orando por você, meu irmão. Que Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua... Olha, você já desceu do monte também, né? Quando descer do monte, visita os irmãos, né? Visita. Seja ele ovelha, seja ele bode, visita eles. Que muito mais somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Que Deus abençoe o seu ministério, a seu ministério, abençoe o seu trabalho, o seu sonho. Que Deus venha realizar o seu sonho. Amém? Creia. Nunca duvide. Como pensei, sucederá. Como creio, se fará. Então creia. Amém? Que Deus abençoe a paz do Senhor Jesus Cristo.